Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmisson Fontes e tenho o prazer de receber hoje Apolo Scherer, vice-presidente do Cresce Fortaleza, e que nos deu o tempo dele precioso para conceder essa entrevista aqui para a gente no podcast da Alfama, o nosso primeiro podcast gravado online, inclusive. Começamos com chave de ouro, o cara que simplesmente é nacionalmente conhecido quando o assunto é o mercado imobiliário, a advocacia envolvida no mercado imobiliário, simplesmente uma pessoa que é um farol aqui quando a gente pensa nesse assunto. E eu tenho o prazer de conversar com ele hoje aqui e vamos ter nossas perguntinhas aqui para a gente conseguir extrair o máximo de conteúdo desse cara, esse crânio aqui do mercado. Eu tenho o prazer de conversar com ele. E para começar nosso podcast, como a gente sempre faz, já tradicional, eu peço para todo mundo que a gente conversa para se apresentar. Porque por mais que a gente tenha audiência aqui, né, uma audiência forte em Sergipe, Paracaju, mas tem gente do Brasil todo que assiste a gente e que pode não conhecer nosso convidado, nosso especialista. Então, eu sempre começo pedindo para o nosso convidado se apresentar. Quem é Apolo Scherer? Se você não conhece, vai ter o prazer de conhecer agora. É com você, Apolo. Dalson, muitíssimo obrigado aqui pelo convite, pela parceria. Você e o pessoal da Alfama, o Zaqueu, é muito bacana estar junto, estar fazendo essa união. Eu vejo que a Alfama se preocupa muito em relação à qualificação, não só colocar corretores no mercado, mas também o decorrer da carreira do corretor, sempre fazendo cursos, sempre fazendo gravações, vídeos, enfim, eu acho que os nossos princípios são os mesmos. Eu também sou um apaixonado. Eu sou Apolo Scherer Filho, eu sou advogado, sou corretor de imóveis, estou atualmente como vice-presidente do Cresce Ceará. Já sou professor há praticamente 20 anos do direito imobiliário. Meu dia a dia é justamente esse, eu respiro, eu acordo e vou dormir com a intenção de agregar a vida do corretor de imóveis, com programas como este, podcast, com entrevistas, tenho cursos também, com as palestras, eventos. Nós fizemos um evento agora pelo Cresce aqui no Ceará, que deu 1.500 pessoas. Então, a gente tem feito um movimento muito bacana e os corretores de imóveis estão cada vez mais se interessando. Isso é muito importante e a Alfama está em todos aí, realmente fazendo vamos dizer, essa turnê, né, que vai ter. Então, estão de parabéns, viu? Realmente muito bacana. Obrigado. Nossa missão é ajudar o corretor de todas as formas possíveis. O podcast surgiu para ser essa missão também, ser uma formação complementar para o corretor, além do nosso curso TTI. Beleza? Paulo, é um prazer conversar contigo. Vamos para nossas perguntinhas aqui para a gente. Eu sei que sua vida é corrida, eu sei que você tem tempo escasso, então vamos lá para a gente ganhar tempo. Primeira perguntinha Apolo, falando de visão de carreira, né, e mercado. Apolo, você atua como advogado e corretor, certo? Já falou isso aqui para a gente. Como essas duas profissões se retroalimentam no seu dia a dia? O Apolo advogado ajuda mais o corretor ou o contrário? Perfeito, Dalmson. Eu primeiro fui... A prática, desde os 15 anos, eu estou no mercado imobiliário. Caramba! Então, com 18 anos, eu tirei minha carteira de corretor, mas antes mesmo já estava dentro do mercado. Meu pai tinha imobiliária, e aí com 18 anos ele perguntou: e aí, tá pronto? Aí eu, tô pronto. E ele disse: monte a sua, monte a sua, porque aqui é a minha, e aí você já tem condições de fazer o seu. E aí eu fui atrás. Com 17 anos entrei na faculdade de Direito, já estava trabalhando com a parte imobiliária, e o direito, a minha parte, o bacana é que eu fiz a faculdade já voltada, já sabendo aonde eu iria atuar, que seria no direito imobiliário, no direito civil, dando suporte para imobiliários, dando suporte para corretores de imóveis. Então, me formei em Direito. Isso são profissões congêneres, porque eu administro imóveis. Existe problema na administração de imóveis, né? Existe um inquilino que atrasa, tem que fazer análise cadastral, tem uma ação de despejo, e dessa forma também eu auxilio, faço assessoria, mentoria para as imobiliárias.
Então, essa mentoria que eu faço para as imobiliárias, essa assessoria, é tanto na parte administrativa, porque eu tenho uma prática do dia a dia do corretor de imóveis, como a Sim. parte jurídica, porque eu também tenho esse feeling aqui em relação à parte jurídica, dando assessoria jurídica e tudo mais. Então, são profissões congêneres que realmente agregam a vida do corretor. Hoje, eu digo sempre que na veia o sangue é de corretor, Uhum. mas de carteira eu sou advogado. Então, Uhum. hoje eu atuo como vice-presidente do Cresce Ceará, então, logicamente, Sim. os 80% das minhas atividades realmente é voltadas para o mercado imobiliário, para a nossa categoria, tentar fortalecer cada vez mais a nossa categoria, não só aqui no Ceará, mas a Sim. nível nacional. Nível nacional. É isso aí, bacana. Eu acho que é um diferencial para o corretor ser advogado também, né? Porque eles trabalham muito unidos. Dalmo, eu sempre digo que o corretor de imóveis, a profissão do corretor de imóveis, ela é muito complexa. Há Uhum. 20 anos atrás, vamos imaginar assim, os corretores, não, eu sou só um intermediador. Hoje, não. Sim, O corretor de imóveis, ele precisa ter noções de direito imobiliário, ele precisa ter noções, não precisa ser um especialista, mas ele precisa ter noção de direito sim. imobiliário, de engenharia, de arquitetura, de marketing, de comunicação, oratória, até mesmo de psicologia, psiquiatria, se for o caso, ele tem que ter essa noção. Então, não puxo a sardinha não só para o lado do direito, mas o corretor de imóveis ele tem que ser um estudioso, porque é através da comunicação, é através do respaldo que ele tem de informações que ele vai passar confiança para o seu cliente. E ninguém vende um imóvel, pode até vender sapato, pode até vender roupa, sem passar confiança. Mas para vender um imóvel, Sim. para alugar um imóvel, para vender um lote, se você achar desprezível, mas para vender um lote também, você precisa passar confiança, você precisa ser uma pessoa que dê confiança para aquela pessoa que está comprando de você. Sim, sim. Concordo plenamente. Às vezes é um negócio da vida da pessoa, né? Com toda certeza. Muitas Fa- vezes. Falando de cenário atual, Apolo, olhando para o mercado imobiliário hoje, né, a nível de Brasil, qual você acredita ser o maior desafio para quem quer investir e qual a maior oportunidade para que as pessoas estão deixando de passar? Assim, a oportunidade de investir e o que está voando ali abaixo do radar que ninguém está percebendo que é uma oportunidade também. Olha, Dalmson, no mercado imobiliário, o corretor de imóveis ele tem muitas opções para se trabalhar. Ele pode, eu sou muito da parte do foco, com Certo. que se especializar em determinado segmento. Quais são as possibilidades que um corretor de imóveis, depois que pega a carteira de corretor, como é que ele pode atuar? De diversas formas. Vejamos. Ele pode ser um corretor especialista em imóveis na planta, trabalhar Sim. diretamente com o construtor. Ele pode ser um especialista de imóveis avulsos, pegando imóveis de terceiros, não é isso? Ele Uhum. pode ser especialista em locação, fazer administração de imóveis. Ele pode trabalhar com loteamento, ele pode trabalhar com regularização de imóveis, ele pode trabalhar com avaliação, ou seja, são muitos nichos que o Sim. corretor ele pode atuar. Minha Casa Minha Vida, imóveis de médio padrão, enfim, fora isso, existem outras características que ele pode se especializar, como, por exemplo, em cidades maiores, ele pode trabalhar por bairros, né? Ser especialistas Sim. em bairros, porque ninguém acredita no jogador, né? Que joga em todas as posições no racha. Então, Sim, sim. é muito importante ele se especializar. Olha, eu vou ser o melhor corretor aqui no Minha Casa Minha Vida. Não importa qual for o segmento, mas enfim, ele se especializar naquele foco. Para ele, daqui a um tempo, ele ser visto como um grande especialista naquele ramo. Quando falarem dele, ou quando falarem daquele ramo, vão associar a imagem dele. Isso que eu coloco Sim. sempre, eu sugiro sempre para os corretores de imóveis. E, logicamente, algumas searas que a gente pode atuar vem crescendo cada vez mais. Por exemplo, na parte de administração, aluguel de imóveis. Sim. Tem um dado que de 2019
21% dos brasileiros moravam de aluguel. E agora, de 2025, tá? Esse número cresceu, ficou a 23%, 24%. Isso mostra o quê? Que essa geração que está vindo, elas procuram muito mais no aluguel, por enquanto. Então, o aluguel está crescendo. Eu trabalho com locação imobiliária e não para as locações. O aluguel aqui em Fortaleza, que é a minha praça, fez foi subir os valores, tendo em vista que o imóvel, as locações estão crescendo cada vez mais. Vejo Sim. colegas, parceiros, corretores de imóveis, que estão se destacando cada vez mais no Minha Casa Minha Vida. E alguns corretores, quando não vou ganhar uma porcentagem pequena de valor, tendo em vista que o valor econômico do imóvel seja mais baixo. Mas espera aí, o Minha Casa Minha Vida, existe um volume muito grande, tá? Sim. Existe um volume muito grande, então, logicamente, você não vai vender só um. Então, tem corretores, inclusive corretores que a gente faz assessoria, que vendem muitos e mudou a vida do corretor. Tem corretores que mudaram a sua vida. Então, para você ver como é importante a nossa categoria, ela é muito democrática. Você pode atuar de diversas formas. Você tem, como corretor de imóveis, também uma liberdade de horário. Isso eu falo muito para as mães, para as mulheres, né? Sim, sim. A mulher tem uma função incrível de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, inclusive a nossa segunda vice-presidente, ela é vó e tudo mais, ela diz, olha, a coisa melhor que eu fiz em toda a minha vida foi ser corretora de imóveis, porque aí agora eu posso pegar até meus netos no colégio, eu posso Que legal. ter esse tempo, eu não preciso de uma carga horária de 8 até tal. Eu mesmo faço a minha agenda. Então, os corretores de imóveis, eles têm que ter uma noção que quando entram no mercado, não é só vender, 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 vender. Calma, vamos se especializar. Vamos imaginar aqui um segmento, tá? Como eu disse aí no início, existem vários segmentos que o corretor de imóveis ele pode atuar. E aí, vamos, logicamente, no início, a gente está precisando de dinheiro e tudo mais, a gente, às vezes, o corretor fica pegando de tudo e mais um pouco. Porém, o Roberto Carlos, lateral esquerdo, só foi o Roberto Carlos, porque ele se especializou na lateral esquerda. O Cafu foi o norte do lateral direito, porque ele se especializou na Sim, lateral direita. Então, entre outros, eu faço esse comparativo, pode ser besteira, mas serve muito para o nosso dia a dia. com Eu não certeza, com falo só para certeza. corretor, eu falo para advogado também. Advogado que pega de tudo e mais um pouco, ele nunca vai ser um especialista. Um médico que pega de tudo e mais um pouco, você não vai ter condições, você não vai ter nem coragem, eu não tenho, de fazer uma cirurgia no coração com um médico que faz de tudo. Não, eu quero É, um especialista. O especialista, ele vai dar uma credibilidade, ele vai dar uma confiança, vai passar confiança. Então, é isso que a gente fala para os corretores de imóveis. show de bola. Eu concordo plenamente, Apolo, sem sombra de dúvida. Tenho muitos amigos na corretagem de imóveis e eu percebo que quem tem esse perfil muito abrangente, né, quer vender de alto padrão a Minha Casa Minha Vida faixa um, acaba vendendo nada. Essa é a verdade, né? Infelizmente, porém, há tempo para a gente mudar Sim, isso aí, nunca é sim. tarde. Inclusive, você que está nos assistindo, se você está ainda nessa dúvida, se você, enfim, especifique, tá? Uhum. Especifique para você ter metas, para você ter foco em determinadas atividades que você tem que fazer. Show de bola, Apolo. Apolo, mudando nosso tópico agora para segurança jurídica e negócios. No Brasil, a compra de um imóvel é cercada de burocracias, isso a gente sabe. Na sua visão, quais são os 3 erros jurídicos mais comuns que podem transformar o sonho da casa própria em um pesadelo judicial? Perfeito, Dalmos. Isso é de suma importância, tendo em vista que muitas pessoas, quando vão. Aliás, grande parte das pessoas que vão comprar um imóvel, às vezes passam a vida toda juntando aquele dinheirinho, É o grande passando, investimento da morando, vida, né? um grande investimento da vida. Às vezes passa a vida toda morando de aluguel, ou quando vai juntando, vou comprar o meu imóvel. Então, primeira coisa a se fazer, procurar um corretor de imóveis. Tá?
Primeira coisa a se Sim, fazer, logicamente, procurar um corretor de imóveis. O corretor de imóveis ele é o especialista, ele é o técnico em transação imobiliária. Ele vai conduzir, seja imóveis na planta, seja imóveis de terceiro, seja, enfim, ele vai saber conduzir melhor, ele sabe do mercado imobiliário, sabe qual é a construtora que vai entregar aquela obra no prazo correto, que tem uma índole realmente financeira, sabe se aquele imóvel de terceiro está em boas sim. condições que eu digo em relação à documentação, ele Uhum. vai analisar a documentação, precisa ter noções de documentação cartorária, vender imóvel não é como vender um caderno, não é como vender um sapato, então existem muitas formalidades e o corretor de imóveis, primeiro de tudo, ele vai saber. Segundo ponto, que seria fazer realmente um bom contrato, né? Fazer um bom contrato de compra e venda, não é aqueles contratos de copia e cola que a gente vê na internet. Um contrato, ele não pode ser genérico. Cada contrato, às vezes algumas pessoas me mandam um modelo de contrato. Cara, cada venda tem a sua especificidade. Não Sim. é que a venda da relação A seja igual à venda da relação B. Então, muito cuidado em Uhum. relação a esses pontos, né? E especificar tudo isso. E, logicamente, o terceiro ponto é em relação, se for um imóvel na planta, saber quem é a construtora, ter noções realmente se aquela construtora ela tem mercado, se ela tem essas condições. Se for uma loteadora, saber se realmente analisar as documentações, ver se Sim. esse loteamento foi registrado em cartório, se ele passou por todas as fases, se ele passou pela fase da prefeitura, se ele passou pela fase do cartório, enfim, essa parte documental. Então, esses três pontos cruciais e, logicamente, eu sempre destaco a figura do corretor de imóveis. A figura do corretor de imóveis tem que sempre estar em qualquer relação de compra e venda e até mesmo uma relação locatícia. Bacana, bacana. É essencial. Não só para fazer a ponte, mas para prevenir riscos também, né? Prevenir riscos. Fala de due diligence, que é um termo que está muito em alta no nosso meio imobiliário. Muitos compradores focam apenas na estética do imóvel, né? Porque, quer queira, não é a parte mais fácil de perceber. O que não pode faltar é um check-up documental antes de assinar qualquer contrato ou dar um sinal. Exatamente, Dalmas. Muitas pessoas, quando vão olhar um imóvel, e dou toda a razão, elas olham apenas a parte estética, a parte externa, saber em Sim, relação à localização, saber se a sacada está legal, saber quantos quartos possui. Porém, existe um outro ponto que é de extrema importância, que é imprescindível, que é em relação à documentação imobiliária. Quais são os sim, documentos? Saber se a matrícula está atualizada, até porque a matrícula tem um prazo de validade, a matrícula sim, tem um sim, prazo aí de 30 sim, dias. Então, é interessante sempre pedir a matrícula atualizada. O que tem na matrícula? A matrícula tem todo o histórico daquele imóvel, desde a sua constituição, quem foram os antigos proprietários do imóvel, como foi vendido, se tem algum ônus, se tem alguma penhora, se tem algum problema que pode causar futuramente. Então, é igual você ir no médico e o médico passa um exame de sangue para você. Então, a matrícula é como se fosse um exame de sangue. Com a matrícula você tem noções de todos os pontos, todas as observações que precisa ser visto. Então, isso é uma forma de se prevenir. Outro ponto, se for comprar um apartamento, né? Saber quais são, se tem dívidas ou não, porque a taxa condominial, como se diz no direito, é uma obrigação pró-terreno. O que é uma obrigação pró-terreno? Ela acompanha a, ao objeto principal, ou seja, é a obrigação do proprietário pagar a taxa condominial. Se ele vender para um terceiro, essa obrigação passa também para o terceiro. Então, se tiver débitos condominiais, esses débitos passam para um novo comprador. Então, sim. comprar o imóvel não é só olhar se ele tem 3 quartos, se ele está bonito, se a parede está pintada.
requer aí uma atenção que se chama due diligence em relação às documentações. Falei aqui da matrícula, falei das dívidas condominiais. Saber, é muito interessante saber também, Dalmos, em relação à justiça do trabalho. Será que esse condomínio tem alguma ação trabalhista? Já tive casos aqui de compradores que comprou um condomínio, até porque a taxa condominial é um ponto muito importante, as pessoas analisam, é um dos pontos, fatores que as pessoas analisam, e vamos dar um exemplo aqui, a taxa condominial era 800. Depois que ele entrou no imóvel, ele não sabia. Então, tinha um processo trabalhista rolando, o condomínio perdeu, e aí veio uma baita taxa extra, tendo que o condomínio arcar. Então, tem que analisar também a taxa condominial, tem que ver em relação ao IPTU, tem que ver em relação aos débitos fiscais. Ou seja, não é só olhar a fachada, se está bonitinho, se está pintado. Muito mais importante também é em relação à documentação. Por isso que corretores e advogados andam juntos. Corretores e advogados andam juntos, que é o advogado, o corretor vendendo o imóvel e o advogado amparando o corretor para justamente amparando o corretor, tanto o comprador como o vendedor, eles vão estar comprando em segurança. Sim, sim. Extremamente importante, né? Todos esses detalhes, para quem está nos assistindo, de repente o corretor que está estudando, ou já está no mercado e pode estar travando as suas vendas em algum ponto, pode ser um desses pontos aí, porque não investiga o imóvel que está recebendo para vender, o imóvel, né, de seminovo, por exemplo, é uma documentação muito mais complexa e acaba esbarrando em algum desses pontos. Então é importante ficar atento, né? Talmson, e até para o corretor de imóveis existe essa observação, porque o Código Civil traz a responsabilidade do corretor de imóveis. Então, Sim. o corretor de imóveis vender um imóvel que tenha débitos, que tenha algum ônus na matrícula, o corretor de imóveis ele tem responsabilidade. Ele é um técnico em transação imobiliária. Então, ele pode responder por perdas e danos. E isso a gente não quer, né? Isso a gente não quer. Então, a Alfama sempre está preparando os corretores, os novos corretores de imóveis, de uma maneira que entre no mercado não só para vender, mas sim passar confiança, vender e o cliente retornar, porque aquela compra, aquela negociação foi com total segurança. E isso que distingue um bom corretor de imóveis. É isso aí, é isso aí. Apolo, falando de leilões de imóveis, que é uma outra modalidade de negócio imobiliário, né? Esse é um tema que gera muita curiosidade. Para quem busca lucratividade, ou seja, fazer investimento em imóveis para depois vender e fazer aquele flip, né? Quais são as travas judiciais que o investidor precisa conhecer antes de entrar em um leilão? Perfeito, Dalmson. O leilão ele vem crescendo cada vez mais, realmente. Inclusive, é um outro ponto que o corretor de imóvel ele pode trabalhar. Olha só o tanto de pontos que o corretor de Quantas áreas, imóveis, né? quantas áreas ele pode trabalhar. Isso é muito bacana para a nossa profissão. E o leilão vem crescendo, inclusive nos congressos, nos seminários que a gente tem acompanhado, o tema leilão vem crescendo cada vez mais. Porém, a gente tem que ter algumas observações. Existem os lados positivos, mas também a gente tem que ter uma noção dos lados negativos. Justamente, Paulo, por que tem que ter noção do lado negativo? Para justamente não ofuscar o lado positivo. É um bom negócio, porém, existe alguns pontos que devem ser observados. Né? Primeiro, em relação, geralmente, tem que observar se aquele imóvel está ocupado ou não. Por quê? Sim. Ele estando ocupado, né, o adquirente ele vai ter um trabalho aí em retirar aquela pessoa. Muitas vezes dá para se retirar de uma maneira amigável, dá para se retirar de uma maneira mais extrajudicial. Porém, outras formas tem que partir para o lado judicial. E a gente sabe que pelo lado judicial existe um custo, né? Existe um tempo. Então, um dos pontos que eu acredito que deve ser observado de uma maneira crucial o imóvel está composto? Tem gente habitando naquele imóvel? Como é que vai ser, então, para se retirar? Né? Esse é um dos pontos. Outro ponto é em relação
ao estado do imóvel. É interessante fazer uma vistoria do imóvel. Será que aquele imóvel está mais em conta? Tudo bem, perfeito. Mas ele está em boas condições? Como é que está a parte estrutural daquele Sim, imóvel? São todos esses pontos que a gente tem que dar uma observação especial, porque acaba podendo ser até um pesadelo, passando todos esses problemas para o futuro comprador, a pessoa que arrematou, e aí ele pode até gastar mais do que gastaria em um imóvel que não fosse por leilão, tendo em vista que pode haver problemas judiciais, como a retirada de quem está na posse, pode haver problemas estruturais, como, por exemplo, fazer uma grande reforma de estrutura, uma grande reforma na parte elétrica, na parte hidráulica, enfim, existem todos esses pontos. Então, quem está com o leilão, ele precisa realmente ter uma noção, precisa ficar resguardado desses pontos. Esses são os principais pontos que a gente pode destacar aqui nesse nosso bate-papo. bacana, é bacana. O corretor que trabalha com leilão, eu já conversei com um especialista em leilões e ele falou que se você não tem experiência de mercado, não tem um conhecimento aprofundado desses detalhes, nem se meta. Um corretor novato não vá para essa área porque ela exige muito mais conhecimento aprofundado do direito, essas questões mais detalhadas, né? Sim, é mais delicado, né? Justamente porque se trata de um imóvel, muitas vezes, que está na posse de uma outra pessoa, às vezes, enfim, são várias circunstâncias que podem acontecer e que o corretor, logicamente, ele precisa estar muito bem preparado, ele precisa estar Uhum. ciente de legislação, ele precisa estar ciente das condições, das circunstâncias que está o imóvel, para não passar qualquer omissão para Sim, aquela pessoa que pretende arrematar. Então, precisa ser realmente tudo transparente, de uma melhor forma, trazendo todos os pontos positivos, mas também trazendo todos os pontos negativos. Uma boa negociação não é que omita os pontos negativos, é que mostre realmente se tem os pontos negativos e seja transparente, mostre os pontos negativos. Não é sim. porque você vai omitir que você vai deixar de vender. A questão é, a pessoa já vai comprar sabendo, ela que vai pesar se vale a pena ou não. Vale muito mais a pena para o corretor de imóveis ser transparente, ser totalmente aberto em relação tanto aos pontos positivos quanto aos pontos negativos. Sim, concordo plenamente. Paulo, falando agora de estratégia de venda e diferencial. Com a tecnologia e o acesso à informação, tudo isso ficou muito mais fácil nos últimos anos. Com essa mudança de mercado, o papel do corretor também mudou, né? Como o conhecimento jurídico se tornou um diferencial competitivo para fechar vendas de alto valor nesse cenário de mudança do papel do corretor? Conhecimento jurídico, não é isso? Uhum. Pronto. Tudo que for de conhecimento, Downs, agrega à vida do corretor. Seja um conhecimento jurídico, seja um conhecimento de IA, seja Sim, conhecimento, enfim, vai depender muito de qual foco ele está. Por exemplo, eu vejo que grandes palestras hoje relacionadas à regularização de imóveis, ou seja, são corretores de imóveis que estão trabalhando com imóveis de terceiro e precisa ter ali no dia a dia, muitas vezes, o imóvel que não está regularizado, ele precisa realmente ter noções em relação à regularização do imóvel, em relação à documentação imobiliária, à documentação cartorária, que realmente a documentação cartorária ela é um pouquinho chata, vamos dizer, chata entre aspas, porque burocrática, né? tem uma burocracia, tem uma formalidade, mas olha só, é muito melhor aquele corretor que realmente, vou deixar essas besteirinhas aí e vou me aprofundar nos estudos. Acaba que ele sendo um grande professor na hora da visita e isso passa uma confiança que você não tem noção, logicamente. Então, o corretor que ele está preparado, o corretor que tem noções do direito, ele vai entrar em destaque com toda certeza. Por exemplo, o corretor que vende loteamento, ele tem que saber
que, na parte do direito imobiliário, um loteamento são duas fases. A primeira fase, que é a aprovação na prefeitura, a segunda fase, que é a aprovação, o registro lá no cartório de registro de imóveis. Não é só o corretor ver o loteamento e bora vender. Não é isso, existe a documentação, existe toda uma formalidade. Como eu disse para você, vender imóveis, mais que seja um lote ou então um apartamento de 5 milhões, não é apenas assinar o papel e cada um vai para o seu lado, de maneira alguma. Existe uma conexão, existe uma negociação, existem partes, existe o comprador, existe o vendedor, existe o corretor de imóveis, e, logicamente, o corretor de imóveis, a vida do corretor de imóveis naquela venda não para ali. Tem que ter um pós-venda também, seja de assistência, seja de dar uma ajuda em algum problema. Já vi corretores de imóveis fazendo algo muito simples, mas que marcou muito a vida do casal. O próprio corretor de imóveis não pode deixar que a mudança de titularidade da energia, eu vou lá, faço isso para você, que isso faz toda a diferença. Então, o corretor de imóveis que ele tem conhecimento, e eu destaco, não só jurídico, conhecimento em várias áreas, mas confiança, logicamente, ele vai passar. É aquela coisa que a gente já fala no mercado tem um tempo. O corretor tem que ser um consultor, né? Um especialista, uma fonte de informação para o cliente. Que senão, isso, né, como você falou, isso não passa segurança para o cliente. O cliente tem que ter, primeiro, confiança em você. Então, você tem que estar muito bem munido de informação, ainda mais nessa era das IAs, que todo mundo é especialista em alguma coisa depois de um prompt ali no ChatGPT. O cliente chega muito munido de informação. Você tem que estar mais munido ainda do que ele, né? Para passar segurança, para passar as informações necessárias, tirar dúvidas. Eu tenho uma frasezinha, Dalton, não minha, né? Mas eu acompanho ela, levo ela para a minha vida. Que a falha na preparação é uma preparação para a falha. Sim, então, já vi essa frase. Então, nós, corretores de imóveis, a gente precisa estar sempre se qualificando, saindo da zona do conforto, cara. Sim, por exemplo, as técnicas de negociação de hoje vão ser totalmente diferentes daqui a 5 anos, como foram de 5 anos atrás. As formas de divulgação de vídeos são totalmente diferentes de 10 anos atrás. A forma de divulgação do imóvel, antes, era jornal, nos classificados e etc. Hoje não, é com vídeo. Então a gente precisa estar sempre se transformando, sempre saindo da zona de conforto para, logicamente, melhorar mais não só o nosso atendimento, mas melhorar o próprio ser humano que somos e etc. Que justamente nós não estamos aqui para ser apenas só mais um. A gente está aqui realmente para se destacar. Sim, é isso. Apolo, falando de negociação sob pressão, que é uma coisa que acontece, né, no nosso dia a dia. Em momento de impasse numa negociação, como você utiliza sua base de advogado para conciliar os interesses e chegar ao sim, sem expor as partes a riscos desnecessários? Perfeito. Existe uma cadeira que eu acho que isso é importante, não só para advogado, mas para corretores, até mesmo para engenheiros e etc. Para quem trabalha com vendas, existe cadeira na faculdade que é a mediação, conflitos de interesse. Então, nessas cadeiras, nesse curso, a gente vê técnicas de negociação, até porque um acordo nunca vai ser 100% para uma parte. Um acordo é quando a gente pega um pouco de cada parte e faz um meio termo. Então, nós utilizamos, e isso é interessante para o corretor de imóveis. Mas tem que fazer um curso de direito? Não, dá para fazer um curso de mediação, dá para fazer um curso, existem vários cursos aí de resolução de conflitos, e a gente aprende algumas técnicas, né, para resolver determinados conflitos. Eu, como advogado, dificilmente eu utilizo a justiça. Dificilmente. Sim. Acredito que 80% dos casos eu resolvo de forma extrajudicial, justamente por essa forma, de tentar aproximar as partes, tá? Até porque existe uma frasezinha que eu também levo muito na minha carreira profissional. O bom advogado não é aquele que tem muitos processos. O bom advogado é aquele que evita muitos processos. O que o meu cliente quer é o resultado
de determinado problema. Como é que eu faço para eu trazer esse resultado para o meu cliente que seja célere e que não haja tanto custos para o meu cliente? Então, eu tento sempre fazer de uma forma extrajudicial. Realmente, em alguns casos, não tem como a gente fazer de uma forma extrajudicial por conta de interesses divergentes. Aí a gente vai ter que usar a parte judicial. Mas, muitas das vezes, eu digo que 70%, 80% dos casos que vêm aqui para o meu escritório, eu resolvo de uma forma extrajudicial. Inclusive a parte de despejo. Clientes e mais clientes chegam para mim, olha, às vezes já chega com a ideia, eu quero entrar com a ação de despejo e etc e tal. Só que uma ação de despejo, além de ela ter um custo com o advogado, além dela ter um custo processual, além dela ter demanda muito tempo, uma ação de despejo não vai ser julgada em 3 meses, em 6 meses, dificilmente. Eu utilizo muito dessas técnicas de mediação e resolvo o problema do cliente de uma maneira satisfatória. Ele não entrando judicialmente, ele não pagando custos processuais e não demorando 1 ano, 2 anos, que a gente vê muitos casos por aí. Então, isso vem em relação a formas de negociação, a forma de mediação, que a gente sabe. O acordo, não existe um acordo 100% para todas as partes. Às vezes a gente tira um pouquinho daqui e faz um meio termo. Isso que é o interessante, até porque a nossa justiça, ela tem muitos casos, tem muitos processos, ela está inteiramente já no topo aí de muitos casos, e logicamente isso tende a ter uma desaceleração, né? Ter realmente a celeridade dela fica comprometida. Então, muitas vezes a gente faz, aliás, 80% dos casos a gente faz de forma extrajudicial e a gente tem tido aí retorno altamente positivo. Bacana, bacana, Paulo. Acho que quanto mais a gente acelerar a vida do cliente, né, poder ser menos burocrático para ele, melhor. Porque até para ele não desistir do negócio, né? Uma coisa se arrastando, ninguém gosta disso, né? Dalmas, eu já vi empresas imobiliárias que tinham um advogado e o próprio advogado amarrotou vários processos para justamente a imobiliária ficar dependente dele por conta dos Sim, processos. E sim. quando eu peguei essa imobiliária, tinha aproximadamente uns 14, 15 processos, e hoje essa imobiliária não tem mais nenhum processo. Justamente porque, não tem mais problema? Tem, mas a gente evita, a gente faz um due diligence, como você Sim, sim. mencionou, que é um tema altamente rico, altamente discutido. A gente faz técnicas de negociação, a gente faz uma parte preventiva. Então, o escritório de advocacia, agora estou falando como advogado, ele precisa ter essa noção. Entrar por entrar na justiça, isso não vai trazer retorno positivo imediato para o teu cliente. A minha intenção aqui é trazer retorno positivo imediato para o meu cliente e que ele não gaste, não seja tão custoso. Por isso que muitas vezes, boa parte a gente faz de maneira extrajudicial, utilizando aí as técnicas de negociação, utilizando técnicas de mediação. Show de bola, show de bola. Apolo, falando de direito imobiliário na prática, né? Já pegando o gancho aí do que você falou dessa imobiliária que estava travada por causa de um advogado. Distratos e rescisões. O tema do distrato imobiliário ainda gera muitas dúvidas, né? Inclusive, corretores aí recorrem muito aos advogados em função disso. Quais as dicas de ouro para que tanto o comprador quanto a incorporadora saiam protegidos em uma eventual desistência? Perfeito, Dalmas. Nós tivemos algumas alterações na Lei 4591, justamente por conta de problemas do passado, em relação a atraso de obras, em relação a distratos e etc. E aí o que acontece? O Poder Legislativo começa a fazer leis que é justamente para prevenir esse tipo de problema. Então, nós temos 2 leis que eu acho que é de fundamental. Uma é a 4591, que ela Certo. prevê essa parte de incorporação, né? E especificamente em relação à parte do distrato, tem a lei 13786, tá?
que ela prevê os distratos. Então, ela já colocou, já está tudo direitinho, e todos esses problemas que tinham em relação ao distrato, em relação se a construtora, por exemplo, atrasar na entrega da obra. Antes existia uma insegurança jurídica, né? Uhum. Algumas construtoras atrasavam 100 dias, 90 dias, e aí as pessoas já entravam judicialmente requerendo alguma reparação. Então, a lei veio como uma forma de colocar uma norma, colocando 180 dias, ou seja, isso diminui mais as ações contra as construtoras e requer uma melhor administração, requer uma melhor visão de quem está comprando. Então, é muito importante o comprador ver em relação a se realmente aquele imóvel ela tem a construtora tem um respaldo naquele mercado, se ela tem patrimônio de afetação, essa é a bola da vez, é muito importante você comprar um imóvel que tenha esse tipo de segurança, ou seja, antigamente, alguma construtora, como foi o caso da Encol, um exemplo clássico é o caso da Encol, que a Encol começava a fazer um condomínio aqui, pegava o dinheiro do condomínio aqui e já ia para o segundo condomínio, depois vendia aqui, já ia para o terceiro e acabava um efeito dominó e trazendo prejuízo. Inclusive foi noticiado em todo o Brasil, se não me engano, no início da década de 90, trazendo vários e vários milhares de consumidores em prejuízo. Então, a Lei 45, a Lei 4591 e a Lei Nova dos Distratos, ela veio como uma forma de dirimir toda essa problematização. Então, a pessoa que vai comprar um imóvel na planta, ela já está resguardada por conta dessas leis que vieram realmente para proteger o consumidor, né? Então, ela traz em relação aos prazos, traz em relação ao distrato, tudo isso já vem pré-definido, não trazendo mais nenhum tipo de dúvida. E, logicamente, outro ponto que é crucial é fazer um contrato bem feito, ter uma noção, por isso que é importante a figura do corretor para analisar esse contrato, por isso que também é importante a figura do advogado dando suporte ao corretor para analisar se aquele contrato pode vir algum problema, pode surgir alguma problematização, seja para o corretor, seja para o comprador. Então, é um sistema que já está interligado e já está meio que unificado, logicamente, e graças ao advento dessas leis que vieram realmente para dar um norte para o nosso mercado e, consequentemente, levar confiança, né? Com esse caso da Encol, houve muitos problemas, construtoras e etc., que isso acabou que muitos consumidores lesados, prejudicados e que pisaram mais no freio em relação a adquirir novas unidades. Com essa segurança, isso fortifica mais ainda o mercado imobiliário fica mais aquecido e, logicamente, com mais credibilidade para que os consumidores adquiram mais unidades. Bacana. É, só um detalhe para quem está nos assistindo, essas leis que o Apollo citou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se está nos assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo os links, né, que levam direto para essas leis, para caso você, corretor que esteja nos assistindo, teve curiosidade, quer se situar em relação à nova lei do distrato, vou deixar aqui embaixo a numeração das leis que o Apollo citou. Ok? Perfeito. Apollo, falando de regularização de imóveis, já dentro também desse tópico de direito imobiliário, existe uma fatia enorme de imóveis irregulares no país, né? Que não tem escritura, que não tem uma situação jurídica esclarecida. Como transformar um imóvel com problemas de papel, né, burocráticos, em um altamente lucrativo? Perfeito, Dalmos. A parte da regularização de imóveis, ela vem crescendo também, e eu vejo muitos corretores se especializando nessa parte, tá? E para você, como o nosso bate-papo está sendo rico, que a gente está mostrando aqui diversos segmentos, diversas áreas que os corretores podem atuar. O problema da regularização, existe uma pesquisa que a não regularização
do imóvel, ela pode reduzir, pode cair o valor do imóvel. Em muitos casos, chegando de 30% a 40% do valor do imóvel. Por exemplo, eu tenho uma casa, porém ela não está regularizada. A casa é de 700 mil reais. Vem um comprador, um pretendente a ser comprador, ele vai querer comprar por financiamento. O banco não vai financiar um imóvel que não esteja regularizado. Então, por isso que vários tipos desses pontos, isso faz reduzir o valor do imóvel. Então, você vê aí a importância de regularizar o imóvel. Hoje, os cartórios estão mais ativos, existe os sistemas online, que isso facilita muito mais, tá? Comparado a 15 anos atrás, para regularizar um imóvel. Você pode até regularizar um imóvel por meios judiciais, como também uma observação aqui em relação ao meio judicial para o uso capião, que hoje Sim. temos a opção da uso capião extrajudicial, através de cartório. Não muito usada ainda, pelo menos aqui no Ceará, mas ela veio para ficar. Então, são esses mecanismos que o direito e as normas vão surgindo que faz a facilitação para a aquisição, até porque o mercado imobiliário é a base da economia do país. Então, a gente precisa, nós estamos na parte principal da economia, que é o mercado imobiliário, e, logicamente, as normas, as leis têm que vir para justamente facilitar a aquisição, a venda de imóveis. Então, a regularização de imobiliário, além de estar crescendo cada vez mais, isso está diminuindo. Logicamente, não está no número esperado que a gente gostaria, mas cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que precisa regularizar o imóvel para justamente não perder o valor de venda. Vai Sim. perder 30, em casos pode chegar até um pouco mais. E as pessoas estão tendo consciência disso e os corretores estão tendo consciência disso, inclusive muitos corretores se especializando nessa parte, tendo em vista que antes tinha um número muito grande, muito elevado, ou seja, é um mar aí para trabalho e tudo mais, é um campo de dinheiro para o corretor, para fazer essa regularização e deixar o imóvel em boas condições de venda. Show de bola. Apolo, infelizmente já estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, que eu tô achando sensacional, mas eu sempre temos a tradição no podcast de sempre deixar os últimos minutos, a última pergunta. Na verdade, a gente vai ter ainda uma citação no nosso workshop no finalzinho. Vamos lá. Deixar os últimos minutos para o nosso especialista, corretor, e de repente algum profissional da área, deixar um conselho de ouro, que a gente gosta de falar, de uma última palavra de apoio, uma última informação, uma dica de livro, alguma coisa, porque quem nos assiste é alguém que está estudando para se tornar corretor, alguém que está no mercado, está com alguma dificuldade, que está aqui buscando conhecimento, buscando uma luz. Então, se você puder dar algum conselho, deixar alguma palavra de apoio, seria ótimo para nossa audiência que ficou até aqui nos assistindo. Eu vou dar um conselho que eu vi agora, faz umas 3 semanas. Eu li, aliás, eu assisti uma parte de um vídeo que fala a última declaração do CEO da Nokia. A Nokia foi uma empresa de celular, né? A pioneira de celular. Acredito que muitos aí tiveram o tijolão, vamos dizer, o celular Nokia. E a Nokia, hoje em dia não tem mais, ela fechou. E em 2013, o CEO dela fez uma declaração, com poucas palavras, mas palavras de grande peso. Ele falou: nós não erramos, mas perdemos. Ou seja, a Nokia tinha tudo para ser uma empresa, foi a primeira empresa, tinha uma grande estrutura, tinha funcionários com excelente gabarito, porém a Nokia ficou para trás porque parou no tempo. Enquanto outras empresas começaram cada vez mais a se modificar, a evoluir, mudar tecnologicamente, mudar o estilo, a Nokia achou que parada no tempo ela ia continuar ainda crescendo. E aí eu levo isso para os corretores de imóveis, porque o corretor de imóveis que acha, que faz o TTI e fica
achando que fez 2, 3 vendas já está ótimo, cara, uma hora isso aí tende a parar. Sim. Da mesma forma, a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente está sempre querendo melhorar cada vez mais, melhorar 0,1% aí todos os dias. Não sou coach não, tá, Downs? Eu sou só um vendedor apaixonado por leitura, apaixonado por cursos. Então, eu falo sempre isso. Não sejamos, então, Nokia, não desmerecendo toda aquela empresa, mas no sentido de querer sempre se qualificar, querer sempre estar modificando. Como eu disse, técnicas de vendas de hoje vão ser totalmente diferentes daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O mercado imobiliário, ele é muito célebre, o movimento é muito forte. Então, o corretor de imóveis ele precisa estar sempre fluindo para novos caminhos, sempre se qualificando cada vez mais. Sim, sim. Não fiquemos no tempo, parados no tempo, porque até a Nokia, que eu já tive Nokia e eram ótimos celulares, mas aí a Apple veio, inovou e a Nokia hoje é só lembranças, né? Apolo, o que a gente pode esperar, né, dos nossos 4 workshops que teremos em Natal, Fortaleza, Recife, depois aqui em Aracaju, onde estaremos palestrando. Eu, inclusive, estarei entre esse seleto grupo, você, Petros, o Josafá, falando sobre assuntos relevantes para o mercado imobiliário. Você, como palestrante, um dos grandes crânios desses workshops, o que é que você tem para dar um spoilerzinho para quem está nos assistindo aqui, que tem que ir, quem está nessas cidades, tem que ir lá nos acompanhar. Eu vou estar lá mais de intrometido do que outra coisa, porque quem sou eu, na verdade, diante de vocês, mas queria que você desse um spoilerzinho, o que é que a gente pode esperar nesse workshop que vai rolar nessas cidades. Nossa, eu acho que vai ser um grande momento. O corretor de imóveis, o estudante, ele não pode olhar esse movimento, não pode olhar esse evento apenas para se qualificar, mas para fazer diversos pontos, entre elas, network, fazer parceria. O corretor hoje vive de parceria. Lógico, além grandes palestrantes, eu estou aí no meio dessa galera aí, eu vou estar falando de oratória que vende, como é importante a comunicação para o corretor de imóveis, quais são as formas de comunicação, quais são os elementos da comunicação, quais são as fases da venda, quais os erros mais comuns, como é que a gente pode se comportar, seja no celular, mensagem, vídeo, ou até mesmo pessoalmente. Então, eu trago todos esses pontos. É uma palestra bem descontraída, tá? Eu digo que não é nem palestra, é um bate-papo aí com o pessoal, bem descontraído. Vou levar alguns brindes para o pessoal também. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. E lógico, casa cheia, a Alfama sempre prestigiando, intensificando a qualificação para os novos corretores de imóveis. Show de bola, show de bola. Eu vou participar e eu estou mais ansioso, acho que quem quer assistir, porque eu tenho certeza que vai ser um evento enriquecedor demais. Só a nata do nosso mercado vai ser bom demais. Apolo, agradeço demais o seu tempo. Eu sei que já tomei muito do seu tempo. Agradeço demais em nome da Alfama, em nome do Zaqueu, em nome de toda a instituição, porque nosso objetivo aqui é sempre esse, é trazer as pessoas que possam contribuir para a formação do corretor de imóveis. E você cumpriu com sobras esse papel. Agradeço demais o seu tempo. E para você que ficou até o final aqui comigo nos assistindo, também peço que você deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu sanar com essas listas de perguntas que nosso querido Apolo respondeu, a gente pode pegar uma colinha com ele e te ajudar também nos comentários. Se inscreva no canal que sai vídeo aqui no YouTube da Alfama toda quinta e sábado às 10 horas. Eu te espero no próximo e agradeço demais, Apolo, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente. Thomson, eu que agradeço, tá, o convite a você, ao Zaqueu, toda a galera da Alfama. Eu tenho certeza aí que os eventos de vocês vão ser sucesso. Quando a gente faz com carinho, quando faz com amor, não tem outro resultado. Então, eu tô sempre pronto aí, se for para agregar o mercado imobiliário, pode contar comigo, e eu tenho certeza aí que esses eventos vão ser de muita importância para quem estiver presente. Show de bola. Obrigado. Até a próxima.